17, a partir de agora vamos destacar o Cruzeiro, vamos para a Toca da Raposa 2, em nome de Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro, 3036-1666. A sexta-feira do Cruzeiro teve emoção com o zagueiro Léo. Boa noite, Samuel Venâncio. Boa noite, Álvaro Damião, boa noite para os amigos ligados na Toma do Bate-Bola. 6h17, faltam menos de 6 horas para acabar o dia, né? O dia tá um pouco mais tranquilo para esses lados aqui da Toca da Raposa 2, viu, Álvaro, Léo, amigos da Turma do Bate-Bola. Vamos já de cara então, até para vocês comentarem, esta informação sobre a permanência do Léo. E ninguém melhor do que o próprio jogador esteve reunido com a diretoria do Cruzeiro, com o Ocimar Bolicenho e também com o Carlos Ferreira, é quem vai ser o responsável pelo futebol neste núcleo, dirigente transitório, e o Léo pediu a palavra, veio à sala de imprensa para dizer isso aí para a torcida do Cruzeiro. Todo mundo sabe da situação que o Cruzeiro se envolve nesse momento. Eu sou um cara que vive isso aqui intensamente, né, como jogador, como pessoa. Vivo aqui um terço, né, da minha vida nesse clube. É um clube que vivi muitas alegrias, mas é um momento de dificuldade, é um momento difícil do clube, mas é um momento também que eu permaneço no clube. Eu tive uma conversa com a diretoria ontem e hoje, confirmando de que foi algo muito legal, assim, de que algo que eu pensava, quando eu sentei diante deles, eles retribuíam diretamente a mesma coisa que eu pensava, da importância, do comprometimento, do profissionalismo, de fazer parte da reconstrução, né, do clube, dessa importância, assim, que tinha pela minha pessoa, né, e eu, por respeito, por identificação, por gostar do clube, por amar o clube, por viver aqui um terço da minha vida, eu decidi fazer parte dessa reconstrução. Sei que serão grandes desafios, grandes obstáculos, mas que o Cruzeiro é grande, tem história. O Cruzeiro é um clube que tem muitos títulos, muitas coisas, e com certeza vai sair dessa. Muitos jogadores têm os seus propósitos, os seus princípios. Eu hoje declaro aqui os meus, um princípio de verdade, de caráter, de comprometimento, né? Esse é o meu princípio. E eu sigo os meus, né? Eu tenho o meu princípio de respeitar o clube, de respeitar o trabalho, de respeitar essa instituição, e a minha vontade é fazer com que o clube se erga novamente, seja o Cruzeirão cabuloso novamente, que esse é o nosso grande desejo, o nosso empenho. Não vai ser fácil, mas que com todas as forças, com todas as dedicações, com todo o empenho do dia a dia, a gente tem grandes chances de poder reconstruir isso. Se houve notícias e tive realmente oportunidade de outros clubes, de outras propostas para poder sair, né, para poder estar em outro clube, já tive em outros anos também. Decidi permanecer no Cruzeiro e dessa vez decidi permanecer novamente no Cruzeiro. Eu sei que são momentos assim peculiares, que com certeza vamos precisar de todos, precisar do torcedor, precisar da paciência do torcedor, desse envolvimento, eu sei, né, dessa mágoa, dessa tristeza, mas que com certeza com a união, com a paciência, o torcedor entendendo, envolvendo o clube, já envolvido para poder reerguer o clube novamente. Isso é algo que vai ajudar, vai ser algo que com certeza será algo importante para a reconstrução do clube. E eu venho aqui decidir, como eu já disse, eu tive uma conversa com a diretoria, né, um relacionamento que eu tenho com o clube ao longo desses 10 anos, um relacionamento muito transparente, próximo. Tive muitas conversas, né, respeito todos os empresários, respeito todas essas pessoas que com certeza foram úteis, mas que aqui eu tenho um relacionamento muito próximo e muito direto. Pude conversar, pude entender, pude
sentir, né? A gente, muitas vezes, atleta, às vezes é tido como uma moeda de troca, um objeto, às vezes, mas o clube sempre mostra esse carinho e essa humanização em relação à minha pessoa, e eu decido ficar, eu decido contribuir para que a gente consiga retornar de novo à Série A, retornar de novo aos objetivos do Cruzeiro, que é lá em cima, né? Esse é nossa ambição, a nossa tentativa para que a gente consiga o nosso máximo esse ano. Muito bem, tá aí o zagueiro Léo, ele que recusou 2 propostas nos últimos dias, a última do Bahia. O empresário do Léo esteve aqui. O Léo, ele aceitou a condição do núcleo dirigente, claro que tem um novo acordo salarial para o Léo permanecer, e ele fica em 2020. O Cruzeiro está conversando com todos os atletas, fazendo propostas, e aos poucos aí deve ir anunciando quem vai formar este elenco neste início de temporada. O que dizer deste depoimento do zagueiro Léo, que fica, seu xará fica, Léo? Pois é, Samuel, eu acho que foi o primeiro jogador a se pronunciar, né? Sim. Primeiro jogador. Eu acho que foi um depoimento de coração, deu pra ver que o Léo estava sendo muito sincero ali. Acho que o torcedor do Cruzeiro deve ter gostado muito de ouvir, estava muito ansioso por algumas palavras, né, mais doces nos últimos dias, como foram essas do Léo. Eu não julgo, assim como o Léo usou nas palavras dele, os outros atletas que entrarem na justiça, eles estão no seu direito legal. O Cruzeiro que errou, o Cruzeiro que está errando em não pagar os seus atletas, mas eu não posso deixar de elogiar a postura do Léo em ter gratidão ao clube, à torcida, à cidade, a coragem que ele está tendo de assumir frente. E te digo uma coisa, e não mudarei de opinião, viu, Samuel? Porque sei que tem possibilidade do Fábio permanecer, de outros jogadores com essa identificação, mas para mim o Cruzeiro já tem um capitão para 2020. O primeiro jogador a se pronunciar, que assumiu a bronca, que abriu mão de dinheiro e que foi falar para a torcida e que foi o primeiro a chamar na chincha, para mim é o capitão do Cruzeiro de 2020, tem de ser o Léo. E um detalhe interessante é que tem jogador e tem jogador, tem cidadão e tem cidadão. O Léo hoje ele mostrou ser um jogador altamente diferenciado e um cidadão completamente diferenciado. Exatamente. A gente conhece o Léo, a gente sabe do caráter da pessoa do Léo, mas eu confesso para você que positivamente ele ainda traz nas palavras dele mais pra gente depois dessa entrevista coletiva. Ele mostra que nem tudo é dinheiro, que você pode resolver as suas coisas aqui, porque você gosta do que você está fazendo, onde você está fazendo. Não é só a profissão, não é só jogar futebol. Ele gosta não é só de jogar futebol. Ele não é só atleta de futebol. Ele é atleta de futebol, ele joga futebol no Cruzeiro. Ele gosta de fazer o que ele faz no Cruzeiro. Então, continuar fazendo o que ele faz em outro clube, para ele não é a mesma coisa. Isso para mim ficou assim, me marcou. Marca na fala dele, quando ele mostra que não basta você ser profissional e manter a sua profissão. Basta você ser profissional também e exercer a sua profissão naquele lugar onde você está exercendo. Ele gosta de jogar no Cruzeiro. E isso foi, assim, de uma importância nesse momento, porque outros jogadores vão ouvir o que o Léo acabou de dizer. Outros jogadores podem repensar no que eles estavam pensando em cima do que o Léo acabou de falar. Léo Figueiredo. Exatamente, Álvaro. Acho que ele mexe com a torcida, ele mexe com a direção e ele mexe com o grupo de jogadores, tentando, né, mostrar pra turma que o Cruzeiro só tem notícia ruim nos últimos dias, mas que o Cruzeiro ainda é muito grande e que ainda é um privilégio para qualquer jogador atuar no Cruzeiro, mesmo com os problemas financeiros que o time passa. Eu te diria que no último mês foi a melhor coisa que eu ouvi, foram os melhores 4 minutos, viu, Samuel, que eu ouvi sobre o Cruzeiro nos últimos 4 meses. Beleza. O Léo falou muito bem, realmente. Agora, tem outras informações importantes aqui do Cruzeiro na turma do bate-bola. Antes, 6h26, você está precisando melhorar sua renda e ganhar um dinheiro extra? Então você precisa conhecer
os cursos que a Nova Safra oferece. Cursos de pizza, panificação, confeitaria, sorveteria, culinária, entre outros cursos com preços acessíveis. Faça mais por você e pelo seu negócio. Entre no site www.novasafra.com.br ou ligue 3329-1522 e adquira já sua vaga na Nova Safra. Preço baixo é tradição. O André Cury, que é o empresário do Léo, que trouxe as propostas e o Léo recusou, disse aí que fica, ele se reuniu com a diretoria do Cruzeiro. O David e o Ederson entraram na justiça e o André Cury propôs o seguinte: comprar 35% do David, na teoria 5 milhões, mas não entraria grana pro Cruzeiro, seria aí de débitos e de créditos que o André Cury teria para receber. O Cruzeiro falou: não, a situação segue na justiça. O Ederson também vai seguir, mas uma informação importante: Cruzeiro acertou aí nas últimas horas algumas pendências com esses atletas. O Cruzeiro quer, entre outras coisas, o seguinte: renegociar o débito com os atletas, os maiores, e de agora para frente um novo clube, honrando os compromissos. Então aquela questão de novas ações na justiça dos garotos, isso, pelo menos por enquanto, sendo solucionado pelo núcleo dirigente transitório. E há pouco, um comunicado no site oficial do Cruzeiro, na palavra do Saulo Frois, que é o presidente deste núcleo, é um primeiro balanço das medidas que já foram tomadas por eles. 98 funcionários demitidos entre CLT e PJ, o que significa uma economia de 25 milhões no ano. Mais de 50% da frota de veículos do clube vai ser vendida, vão ficar somente os essenciais. Está sendo feito um levantamento de todos os departamentos para analisar outras situações que possam gerar economia. E o Saulo Frois também falou que o orçamento é de 80 milhões, antes eram 350 milhões, e que as dívidas, elas antes orçadas em 700, hoje já ultrapassam os 800. E ele falou aqui, ó: doa a quem doer, todas as irregularidades que foram cometidas na gestão passada serão levadas à justiça. E o Cruzeiro está aberto para as autoridades a qualquer hora. Esse conselho gestor não compactua com nenhum tipo de irregularidade e que eles estão cobrando das autoridades para saber o andamento dos processos. Então, é o primeiro balanço destas medidas do núcleo dirigente. E só para fechar, uma outra informação importante, duas aliás. O Carlos Ferreira, que vai ser agora o responsável pelo futebol, ele participou destas reuniões aqui. Tudo que o departamento de futebol do Cruzeiro receber, tiver que definir, o Ocimar Boliceno, no caso, o diretor de futebol, ele tem que passar primeiramente pro núcleo. O núcleo vai tomar as decisões. Todas as decisões serão passadas pro núcleo dirigente do Cruzeiro. E eu conversava há pouco ao telefone, e Álvaro Damião, o Pedro Lourenço, o Pedro do Supermercado BH, essa pessoa me disse assim: o Pedro está ajudando ainda tanto ou até mais do que quando ele estava participando aqui no futebol do Cruzeiro. O homem segue ajudando, viu, Álvaro? É a mesma informação que eu tenho e eu não tinha dúvida que isso ia acontecer não, viu, Samuel? Eu acho que agora tem até chances de ajudar mais, porque fora daquele ambiente que estava ali, porque o pessoal também estava tratando como salvador da pátria e cada hora jogava uma bomba no colo do cara. Aí tinha que resolver isso, aí trombava com o cara: quem é você? Eu sou um zagueiro que estava no Vitória, eu ganhava tanto e eu sei que vai resolver. Aí era só isso que acontecia, isso enchia a cabeça da pessoa. Eu acho que agora ele vai conseguir resolver muito mais problemas e vai conseguir ajudar muito mais, porque eu tenho certeza que capacidade para isso ele sempre mostrou que tem, porque ele sempre fez. Ele deixou de ser um conselheiro gestor, mas não deixou de ser cruzeirense. Não, isso jamais. 6 horas com mais 31 minutos, 6 horas com mais 51 minutos. Deixe-me voltar à Toca da Raposa 2, novidades no Cruzeiro, Samuel Venâncio. Pois é, Álvaro Damião, saiu agora a Justiça do Trabalho indeferindo o primeiro pedido do volante Ederson para ficar livre e assinar com outra equipe. Ele teve o pedido negado. Uma audiência marcada para o dia 10 de fevereiro para o Cruzeiro se defender. A história vai render ainda na justiça. Por enquanto, Ederson segue vinculado ao Cruzeiro. Álvaro. Tá certo, obrigado, Samuel. 6h50.